Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que, acima de tudo, é um prazer nós estarmos aqui hoje, nessa casa que há mais de 3 décadas nos acolheu e tem nos dado uma sustentação bastante boa no aprendizado do Espiritismo. E eu não poderia esquecer, e gostaria, Bilim, de pedir 1 minuto de preces em silêncio para um dos grandes mestres que nós tivemos nessa casa, que essa semana completou 5 anos da sua passagem entre nós, que é o Sr. Rubens Campos. Então, eu gostaria que durante 1 minuto nós fizéssemos uma prece em silêncio em sua memória. Muito obrigado a todos, porque, acima de tudo, nós temos a certeza que ainda Ele continua entre nós, porque esta casa foi a que lhe deu a condição de fazer muito em torno das pessoas, daqueles mais necessitados, e, acima de tudo, como Ele dizia, Ele fazia para Ele mesmo. Era a oportunidade que Ele tinha do seu amadurecimento espiritual. E para nós começarmos a nossa simples palestra dessa noite, nós temos que, acima de tudo, saber que a nossa raiz é Deus, que a nossa estrutura é Deus e que a nossa origem é Deus. Então, meus irmãos, nós temos que, acima de tudo, aprender a amar o próximo, que foi o que a própria lição do Sinal Verde nos trouxe hoje. Por quê? Não adianta nós virmos aqui no centro, nós participarmos da palestra, nós fazemos palestra, lermos o Sinal Verde, fazermos pão, ficamos na porta distribuindo, vamos para a sala mediúnica, se nós não tivermos o discernimento de amarmos o próximo como a nós mesmos. Porque se nós não tivermos esta condição, não adianta nós fazermos tudo o que eu falei. Nós, meus irmãos, nós temos a oportunidade dioturna, e o próprio Pai Maior nos dá esta oportunidade, de a gente fazer pelo menos 1000 pessoas mais felizes por ano. Se nós nos predispormos a cada dia que sairmos da nossa casa. Olha, hoje eu vou sair, vou abraçar um que tenha necessidade do abraço, vou apertar a mão de outro que tenha essa também necessidade, e vou dar um sorriso para quem está necessitado. Porque se nós não conseguirmos nos agirmos desta maneira, não adianta nós fazermos nada, porque no próprio livro Entrega-te a Deus, de Joana de Ângeles, ela mesmo nos diz que para que nós tenhamos a oportunidade de ser espíritas, nós temos que viver com bastante veemência o Espiritismo. Porque se nós não pensarmos desta forma, nós não vamos ter o direito de estar em qualquer casa espírita. Ninguém tem o direito de trazer mágoas de ninguém. Nós temos que, acima de tudo, amar o próximo como a si mesmo, como eu disse. E o próximo, gente, é aquele que o Pai Maior coloca do nosso lado dioturnamente. É o seu pai, é seu irmão, é seus parentes, e eu duvido que se eu perguntar aqui, alguém vai dizer que não tem problema em casa. E logicamente, quem tem, o próprio Deus nos disse, feliz daquele que tenha problema em casa e sabe resolvê-lo. Porque aí começa o seu amadurecimento espiritual, começa a sua reforma íntima. Porque se nós não conseguirmos amar aqueles que estão do nosso lado,
aqueles que nós achamos que são os verdadeiros problemas para nós, quando na realidade não são. Eles são colocados ali para que nós tenhamos a efetiva oportunidade do nosso amadurecimento. Então, não são eles que são os problemas, para nós eles são as soluções. E nós devemos aproveitar da melhor maneira possível. E para isso é tão simples, nós temos que dedicar, acima de tudo, o amor. Porque somente com o amor, além de nos ajudarmos, nós vamos conseguir também que numa encarnação futura, essa pessoa venha melhor. O próprio Chico, que com toda a sua suavidade no atendimento, ele conta que certa vez uma mãe o procurou desesperada, porque ela queria uma ajuda para o seu filho que mexia com droga. E, logicamente, que quando chegou na sua vez de ser atendida, ela disse: Chico, eu já estou cansada. Eu sou médica, meu marido é médico, meus 2 filhos mais velhos são médicos. E o terceiro que teve o mesmo carinho, o mesmo tratamento desses anteriores, inclusive teve mais amor do que os outros 2, que além do pai e da mãe, teve o amor dos irmãos. Mas ele se desencaminhou na vida. Ele pega o que é meu, pega o que é do pai, pega o que é dos irmãos, para que ele troque por droga. E o Chico, como todos fazem aqui, nesse atendimento fraterno, ele ouviu e disse: minha irmã, se você tem dado amor para ele, tem caminhado dessa forma, continue, porque ele está ali para o amadurecimento de vocês, para que ele aprenda da melhor forma possível como ele tem que ser. Inclusive, estão me dizendo aqui que ele, numa encarnação anterior, ele foi dos piores delinquentes que teve, foi um dos maiores traficantes da época e um dos maiores usuários de droga. Essa vez, ele veio apenas como usuário. Então, veja, minha irmã, que ele já teve o seu amadurecimento da melhor forma possível. Você vê que ele já foi muito pior e que ele está tendo o amadurecimento. Por quê? Ele não se tranca no quarto dele, às vezes fica 2, 3 dias trancado. Realmente, Chico, ele faz isso. Então, minha irmã, isso é vergonha da condição social que vocês têm e da forma com que ele está se portando nessa encarnação. Mas ele já teve o seu amadurecimento espiritual. Em outra, ele foi pior. Nessa, você continue dando todo o amor possível que vocês possam dar a ele. Porque os maiores beneficiados serão, acima de todo, vocês. E o pior, gente, nós sempre sabemos perdoar os nossos inimigos. Os nossos amigos, aqueles que estão mais próximos, é difícil, mas muito difícil, da gente perdoar. Eu vou usar o Chico aqui, porque o Chico foi o nosso mestre desse século, né, Abílio? Então, o Chico nos conta também que frequentava no seu centro em Uberaba uma pessoa que toda vez que ele estava atendendo o público, esse cidadão fazia questão de atacar o Chico. E acabava os trabalhos, Chico ia para sua casa, ele ia para a casa dele, 10, 15 minutos depois ele ligava: Chico, pelo amor de Deus, você me desculpa, te ofendi. Não, meu irmão, está perdoado, eu não guardo mágoa de ninguém, com aquela suavidade que ele tratava todos. Então, o que acontece? Chegou uma vez no centro, em Uberaba, a casa lotada, como sempre, e esse cidadão achou que poderia ofender o Chico da pior maneira possível. Inclusive, todos que ali estavam se revoltaram, queria até colocar para fora, inclusive agredi-lo. E o próprio Chico proibiu. Não, ele é meu amigo, deixa ele quieto aí, que ele não vai fazer mal para ninguém. E, acabada a sessão, for todo mundo embora, o Chico sentado na cadeira, ele veio, se ajoelhou nos pés do Chico
pelo amor de Deus, Chico, me perdoa, eu hoje extrapolei, eu não poderia ter feito o que eu fiz com você. Chico falou, meu irmão, eu já te perdoei no passado, estou te perdoando no presente, e vou te perdoar por tudo que ainda você vai me fazer, que eu sou teu amigo, eu gosto de você, e você está me ajudando no meu amadurecimento. Então, você pode ter toda a tranquilidade que você vai ser perdoado. Então, meus irmãos, olha a escola que nós tivemos com Chico Xavier. Então, nós precisamos aprender de toda maneira para que nós sigamos aquilo que a Joana de Ângeles diz, que para nós seguirmos o Espiritismo, nós temos que realmente sermos espíritas. Também outra historiazinha do Buda. O Buda diz que fazia suas pregações em praça pública, na rua, e tinha N números de seguidores que o acompanhavam. Um dia ele fazendo as suas pregações, com toda a praça cheia, e uma senhora do lado oposto da rua, tudo que o Buda ia falando, ela ia desdizendo, inclusive falando palavras, ofensas ao Buda, chamando de charlatão e de todo quanto é nome possível que vocês possam imaginar. E depois de um determinado tempo, aquelas pessoas que seguiam o Buda foram e perguntaram para ele, você quer que nós atiramos daqui, que nós batamos nela? Não, meus irmãos, deixa ela, que ela está ouvindo tudo que eu estou falando. E passado algum tempo, ela continuou, o próprio Buda se dirigiu até ela, falou, minha irmã, o presente que você quer me dar, eu não posso aceitar porque é seu. O veneno que você está querendo passar para mim, minha irmã, fica para você, porque ele pertence a você. É como a cobra, minha irmã, a cobra tem veneno e o veneno é dela. Então, veja o grau de maturidade dessas pessoas. São pessoas que sempre disseram, quando você dá um passo em direção à luz, a espiritualidade superior, ela dá 2 em sua direção. E como nós ainda não temos essa luz necessária, nós temos que pelo menos carregar uma vela acesa para que nós possamos lumiar o longo do caminho. O próprio Cristo nos disse, eu sou o caminho, a luz e a verdade. Aquele que me segue, ele terá a casa do Pai. E veja bem, olha o que ele disse, eu sou o caminho, a luz e a verdade, né? Ele não nos deixou a opção de um caminho duplo. Ele disse que ele era o único caminho para que nós conseguíssemos chegar ao Pai. E outra, da melhor forma possível, nós temos que fazer se quisermos encontrar o Pai maior. Às vezes, nós somos useiros e vezeiros, quando nós queremos as coisas, nós queremos que Deus nos atenda assim com o maior imediatismo possível. Mas às vezes nós esquecemos. E o próprio Cristo, o próprio Deus nos disse, olha, eu quero que vocês me peçam até exaustão. Porém, cada um terá de acordo com o seu merecimento. Então, veja bem, Deus, gente, Ele nos disse que nós possamos pedir, mas que cada um terá de acordo com o seu merecimento. Então, nós não podemos esquecer de Deus, porque a hora que nós precisarmos, ou nós vamos ser atendidos mais rápido, ou nós vamos ser atendidos com menos rapidez. E acima de tudo, sempre que nós pedimos com exagero. Nós pedimos acima daquilo que nós precisamos. E às vezes Deus deixa de nos atender, porque Ele sabe que nós não precisamos de tudo aquilo. Então, eu até vou contar mais uma historinha, que eu gosto de contar historinha, Bíblia, que é para fixar bem. A historinha das 3 árvores, acho que todos aqui conhecem. 3 árvores na entrada da floresta, 3 árvores frondosas, das mais belas possíveis, e o lenhador passava do lado delas, e ia lá no meio da floresta,
cortava 2, 3, 4 árvores, trazia para servir a população. Isso passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 década, e elas começaram a reclamar. Falaram, escuta aqui, nós somos belas, formosas. Por que esse cara passa do nosso lado e vai lá no meio da floresta cortar aquelas menos bonitas que nós? Olha o imediatismo, vão prestando atenção. Então, passa mais 1 década e o lenhador se portando da mesma forma. E elas continuando a reclamar. Até que um dia o lenhador chegou, olhou para as 3, meteu o machado. Limpou, uma foi vendida, foi colocada no fundo de uma prisão. A outra foi colocada no fundo de uma carpintaria. E a outra foi jogada do lado de uma estrebaria. E ali elas ficaram jogadas por muito tempo. E elas de per si, cada uma no seu local, reclamando. Ô, vem cá, já demoraram para cortar a gente lá. Ó, imediatismo. Por que agora eles vão deixar a gente jogada aqui, para a gente apodrecer, para não servir a população? Então, passado algum tempo, aquele dono da estrebaria chegou, pegou aquela árvore, fez uma manjedoura e colocou ali na estrebaria. Passado algum tempo, vem um cidadão simples, puxando um jumento com uma grávida no dorso. E não tendo aonde pernoitar, ele se instalou ali naquela estrebaria. E naquela noite, nasce a criança daquela senhora que estava grávida. E aquela manjedoura, com toda a pressa que teve a árvore, ela serviu de berço para o maior rei que nós tivemos aqui na terra, que foi Jesus Cristo. Passado algum tempo, aquela que estava jogada no fundo da carpintaria, fora feito um barco, e esse barco serviu para que Cristo fizesse toda a sua pregação na água. Da mesma forma que a manjedoura, ela esteve do lado de Cristo. E passado algum tempo, aquela que estava no fundo da cadeia, fora feito uma cruz, na qual ela teve a oportunidade de morrer com Cristo no Calvário, e ela sendo todo o suporte para que ele tivesse uma passagem das piores que fossem, mas porém com todo o acalento dessa árvore. Então, meus irmãos, veja bem, nós não podemos ter esse imediatismo, nós não podemos ter pressa de nada e nem querer aquilo que não merecemos. Por quê? É o que eu disse, Cristo, Deus sempre nos dá dentro daquilo que necessitamos, e se tivermos paciência, talvez em muito além daquilo que nós esperamos. O próprio Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ele nos disse, falou sobre a transição planetária. E nós que vivemos num mundo de expiação e prova, nós temos que aproveitá-lo, porque há 2000 anos ele falou da transição planetária, e ela já está aí. E esse mundo de expiação e prova está aqui para que nós consigamos colocar o tijolinho sobre tijolinho, para que nós tenhamos a oportunidade efetiva de participarmos também desse mundo de regeneração e de amadurecimento que vem aí com a transição planetária. Então, vamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Tanto é que na lição 140 do Caminho, Verdade e Vida, eu vou ler um pedacinho aqui. (140) para os montes, é o sermão profético esse aqui. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus, Mateus 24:16.
referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. Então vejam bem, há 2000 anos atrás, Cristo vem falando dessa transição planetária. E vocês perceberam que ele diz, venham para os montes. E nessa lição ele diz também, os que estiverem no telhado, não desçam. Então, gente, olha o tijolinho que nós temos que colocar no mundo de expiação e prova, para que a hora que efetivamente tiver essa transição planetária, nós estivermos em cima da nossa pirâmide, para enxergar de igual para igual, para que nós tenhamos a efetiva força de termos conseguido irmos para um mundo melhor. Ou, quem não aproveitar, possa ir para um mundo pior do que esse que nós estamos aqui. Então, vamos da melhor forma possível nos prepararmos para isso. E, dentro do próprio Espiritismo, teve um cidadão que um dia chegou para o Chico e falou, Chico, eu gostaria de saber de você, por que os espíritas brigam tanto? Chico olhou para ele e falou, rapaz, você sabe que eu nunca pensei nisso? E aí o Chico falou, mas eu vou perguntar para a Joana de Ângeles. E foi até a Joana de Ângeles. Joana, por que os espíritas brigam tanto? Eu não quero dar uma resposta meia boca para quem veio me perguntar. A Joana falou, Chico, eu também não quero te dar uma resposta mais ou menos. Vamos nos nossos superiores. E foram até Dr. Bezerra de Menezes. E a Joana, doutor Bezerra, o Chico me trouxe isso, eu gostaria de saber do senhor, para não dar uma resposta mais ou menos para o Chico. Falou, minha filha, isso não tem nem que pensar muito. Sabe por que os espíritas brigam tanto? Porque foram todos delinquentes. E ela falou, você tem razão. Então passou para o Chico. Então, gente, veja bem, nós fomos delinquentes como esse filho drogado que a mãe tem é hoje. Então, como nós fomos e tivemos a oportunidade de estarmos aqui, para que nós aproveitemos esse mundo de transição e prova, é bom que todos aproveitem a oportunidade que temos. Eu acho que todos aqui têm alguma historinha que teve oportunidade e às vezes deixou passar. Eu, Abílio, para terminar, porque nosso tempo já está em cima, né? Eu vou contar uma historinha de uma oportunidade minha. Vejam, eu fui convidado por um amigo meu uma vez, que ia receber um título de cidadão riopretense na Câmara Municipal. E ele falou, só que eu quero que você senta na mesa das autoridades. Eu falei, olha, tudo bem. Aí fui no cabeleireiro, mandei fazer a unha, peguei o melhor terno que eu tinha e fui para a Câmara. Estou preenchendo a fichinha. O secretário dele me viu, foi lá e avisou, fulano, Pedro Batista chegou. Ele falou, e o então presidente da Câmara, porque o presidente estava de férias, falou assim, quem que chegou aí? O Pedro Batista. Não posso nem ver esse cara, tem verdadeira ojeriza dele, você vai trazer ele aqui e vai estragar o ambiente. Aí o cara falou, só que aqui é a casa do povo, ele é meu amigo, é meu convidado, então eu quero que ele venha aqui sim. E assim ele fez, chegou lá e me contou isso. O que acontece? Eu poderia falar, também não gosto dele, o que eu vou fazer lá? Eu falei, não, espera aí, vamos usar aquilo que a gente aprende lá no centro. Eu falei, vamos lá. Chegando lá, tinha uns 8 ou 10 amigos meus, eu abracei e beijei a todos. E deixei para que eu fizesse isso por último com ele. E lógico que eu cheguei nele e falei, fulano, o problema é o seguinte, como eu abracei e beijei todo mundo, eu não acho justo eu não te abraçar e te beijar. E fui, abracei e beijei ele e virei, nem olhei se ele limpou o rosto. Mas aí eu sentei de frente para ele e ele começou a contar umas piadinhas e tal. Eu percebi que ele gostava de piada, eu sou bom nisso. Aí, Abílio, eu comecei a contar piada e tal. E aí começou a soltar o ambiente. Daí a pouco ele veio, sentou do meu lado, pôs a mão no meu ombro, falei, ele vai me enforcar. Mas não aconteceu. E aí ficou, a cerimonialista veio, olha gente, precisa ir lá para o salão,
que vai começar a festividade. Falou, ó, gente, vão indo que eu vou conversar com o Pedro um negócio aqui e eu já vou para lá. E trancou a porta. Falei, agora me bate. E, para minha surpresa, ele pôs as duas mãos no meu ombro, falou assim, ó, Pedro, quando você chegou aqui, eu não te conhecia. Eu tinha verdadeira ojeriza de você. Mas, rapaz, eu fiquei te conhecendo, eu vi que você não tem nada disso que a caixa de ressonância faz. Olha a oportunidade, eu poderia não ter ido lá e continuar com o inimigo. Eu falei, não, eu sou o que eu sou e é logicamente que quem atacar tem que ter o direito de defesa, porque senão está fora da lei. Ele falou, olha, eu quero que você de hoje em diante seja meu amigo e quero que você seja de dentro da minha casa e eu quero ser teu amigo de dentro da sua casa. Eu falei, olha, ter uma amizade a mais sempre é bom e a gente está aqui para isso. Inclusive, ele hoje é de dentro da minha casa, eu sou de dentro da casa dele, é o vereador Nilson Silva. E ele que passou uns pedaços com a imprensa aí, ele viu o que é caixa de ressonância. E aí ele até me chamou, falou assim, ó, o slogan da minha próxima campanha vai ser baseado em você. Falei, em mim? Falou, eu vou pôr lá, Deus tudo é possível. Falei, olha, você não põe Deus no meio, não, porque eu acho que você devia ficar fora de política, que eu até acho que você não vai ganhar. E ó, eu vou torcer para você não ganhar, para você ir cuidar das tuas coisas, que acho que é a melhor forma que você faz. Então, meus amigos, as oportunidades que nós temos que aproveitá-la da melhor maneira possível. Então, o que acontece? Nós precisamos pedir a Deus que Ele sempre faça dos nossos olhos holofotes, para que nós consigamos enxergar ao longo do caminho. Não para nós vencermos os nossos inimigos, mas sim para que nós tenhamos a condição efetiva de vencermos os nossos obstáculos. Porque os nossos inimigos, eles são sim os verdadeiros amadurecedores da nossa causa espiritual. Devemos pedir também a Deus que Ele sempre nos dê a oportunidade do trabalho, porque somente através dele nós discerniremos que a obra do mundo lhe pertence. E desta forma, nós poderemos chegar ao final da nossa jornada como heróis do seu ideal. E que todos tenham uma boa noite, que vão para casa na maior tranquilidade possível, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.